Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 1. Segundo livro de Reis, no capítulo 1. E a gente vai ler a partir do versículo 1 até o versículo 16. 2 Reis, no capítulo 1, do versículo 1 ao 16. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-zebube, deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para ir consultar a Baal-zebube, deus de Ecrom? Portanto, assim diz o Senhor: Da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e esse lhes perguntou: Que há, por que voltastes? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então lhes perguntou: Qual era a aparência desse homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? E eles lhes responderam: Era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tesbita. Então lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois esse estava sentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: Homem de Deus, o rei disse: Desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, a ti e aos teus 50. Então fogo do céu desceu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei: Desce depressa. Respondeu Elias e disse: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar a terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50. Indo ele, pôs-se de joelho diante de Elias, suplicou e lhe disse: Homem de Deus, peço-te, que seja preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Pois fogo do céu desceu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a este: Assim diz o Senhor: Porque enviaste mensageiros a consultar Baal-zebube, deus de Ecrom, será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, dessa cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Senhor Deus, nós estamos diante da solenidade da Tua palavra. E Tu conheces os corações que estão aqui nesta noite. Tu conheces o coração de cada um que me ouve através das suas telas. Fala aos corações de cada um de nós. Instrua-nos com a Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Toma o seu lugar. Obrigado. Irmãos, o povo de Deus
depende exclusivamente de Deus. Quando nós caímos na besteira de confiar em outra coisa, nós nos decepcionamos. Nós temos algumas lições muito práticas aqui para nós, à luz da história de Acasias. Esse texto que nós lemos vai nos ensinar alguma mensagem muito profunda. Ou nós dependemos de Deus, ou nós morremos. Ou nós, como povo de Deus, aprendemos de forma clara que nós dependemos de Deus para tudo. E nas horas das nossas maiores necessidades, nós não temos ninguém a recorrer, senão o nosso próprio Deus. Se nós tomarmos outro caminho, se nós seguirmos a direção oposta, a morte é certa. Nós temos aqui no versículo 2 o rei Acasias. O texto diz que Acasias sofre um acidente. Acasias cai das grades de um quarto alto em Samaria. Ele cai, ele adoece, ele fica entrevado numa cama. E a sua doença se torna tão grave que ele não tem mais perspectiva de se levantar daquela cama. E é tão interessante que nós somos tão dependentes de Deus, que muitas vezes Deus manda problemas, Deus manda dificuldades, Deus manda enfermidades, que é para a gente descobrir que mesmo tendo influência, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo recursos, mesmo tendo status, nós não podemos fazer absolutamente nada sem Deus. Esse rei Acasias, ao invés de buscar a Deus, ao invés de ir atrás do profeta Elias, homem de Deus, veja aí no versículo 2, ele envia mensageiros a consultar Baal-zebub. O que significa Baal-zebub? Baal-zebub é o deus das moscas. E ele vai consultar o Deus das moscas. Será que eu serei restaurado dessa doença? Se ele, irmãos, tivesse ido atrás do profeta Elias e procurado o profeta Elias, que era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, mas um homem de Deus, um homem que orou e Deus ouviu e atendeu a sua oração. E nós aprendemos pelo exemplo de Elias, que muito pode, pela sua eficácia, a oração do justo. E esse homem, em vez de buscar o Deus verdadeiro, ele vai buscar o Deus das moscas. E aqui, meus amados irmãos, tem uma lição importantíssima para nós. É que quando nós perdemos esta percepção, quando nós perdemos esta confiança, quando nós perdemos esse sentido, esta razão de viver, de que nós dependemos de Deus para tudo, quando a gente perde isso, a nossa vida vai por água abaixo. A nossa vida desce ribanceira. E a pergunta que se repete em todo o texto, e está aqui com bastante ênfase no versículo 3, é: porventura, não há Deus em Israel para se consultar Baal-zebub? Porventura não há Deus na nossa vida para que a gente venha esquecê-lo e ir em busca de outros recursos, de bater em outras portas? Veja que quando nós, como servos de Deus, como crentes, ao invés de consultarmos a Deus, ao invés de buscarmos uma solução em Deus, ao invés de buscarmos a cura em Deus, ao invés de buscarmos restauração em Deus, e começamos a buscar essas coisas em outros lugares, nós estamos correndo um sério risco. Estamos correndo um sério risco. Jeremias, no capítulo 8, você vai ver que o povo de Deus sempre tenta fugir dessa dependência. Nós somos um povo completamente dependente de Deus, mas constantemente nós tentamos fugir dessa dependência. Quando os nossos filhos são muito pequenos, e eles crescem mais um pouquinho e já conseguem andar sem a nossa ajuda, e já não depende mais da gente para tudo,
já consegue se vestir, já consegue se banhar, a gente fica tão feliz, porque a gente olha para o nosso filho e a gente vê uma certa independência. Especialmente lá em casa, os nossos filhos já começaram as suas independências tão cedo, com 1 aninho e pouco, já almoçava sem a nossa ajuda. E a gente fica olhando para aquilo, a gente fica de boca aberta, a gente fica tão feliz pela independência dos nossos filhos. Que maravilha! Mas Deus não é assim. Deus não fica feliz com a nossa independência. Deus gosta de um povo completamente dependente dele para tudo. E por isso Deus, no próprio ciclo da vida, Ele mostra que nós dependemos dele em cada momento. Nós dependemos dele quando nós nascemos. E quando nós vamos ficando velhos, nós vamos dependendo cada vez mais dele. E quando nós vamos morrendo, aí que a gente passa a depender mais de Deus. Nós dependemos mais de Deus do que das coisas. Nós dependemos mais de Deus do que das circunstâncias. Nós dependemos mais de Deus do que das pessoas. Nós somos seres totalmente dependentes de Deus. E Jeremias 8, no versículo 8, diz assim: como, pois, dizeis, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Irmãos, se Deus é o Deus da minha vida, se Deus é o Deus da minha família, se Deus é o Deus da minha igreja, por que buscar refúgio em outros lugares? Por que insistir em buscar resposta ou saída em outras portas? Se Ele é o Deus da sua vida, por que tentar viver uma vida afastada da palavra de Deus? Se Ele é o seu Deus, o porquê desprezar os valores de Deus? Nós não podemos perder o senso de dependência. Quando nós perdemos o senso de dependência de Deus, nós passamos a depender mais dos recursos do que dele. Quando perdemos o senso da dependência de Deus, nós passamos a depender mais das pessoas, mais dos sentimentos, do que de Deus. Jeremias 9, 23 diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e eu faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. E o que Acasias fez? Deus deu chance a ele, Deus deu oportunidade a ele. Ele está entrevado, ele está em cima de uma cama, ele está enfermo. Mas a despeito de todas as oportunidades que Deus deu a ele, em vez de procurar a Deus, ele foi buscar os recursos do mundo. Ele foi buscar o Deus das moscas. Mas Deus manda o profeta. Deus entra na história desse homem. E no versículo 4 de 2 Reis 1, diz assim: o anjo do Senhor disse a Elias: dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dizes: porventura não há Deus em Israel, para irdes buscar, para irdes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Ou seja, olha a situação que você está, olha o estado em que você se encontra. Você não precisa daquilo que você acha que precisa. Você não precisa dos recursos que você vive insistindo que precisa.
Você não precisa de outro Deus. Você não precisa de outro apoio. Você não precisa de outro abrigo, de outro refúgio. Você não precisa de nada além de mim. Eu sou o Deus de Israel. Eu sou o Deus de Israel. Meus amados irmãos, quantas vezes nós também não fazemos isso nas nossas vidas? Quantas vezes nós fugimos de confiar em Deus? Fugimos da nossa dependência de Deus. Achamos que com a nossa sabedoria, que com a nossa inteligência, nós conseguiremos superar as coisas, nós conseguiremos realizar as coisas. E é interessante um paralelo que pode ser feito agora, que a gente está falando de um rei que está desprezando o Senhor. E agora, irmãos, você começa a se lembrar de Isaías no capítulo 37, porque facilmente a gente pode comparar esse texto quando Isaías, o profeta Isaías, é enviado à casa do rei Ezequias, e a mensagem do profeta para aquele rei é: põe em ordem a sua casa, porque certamente morrerás, não viverás. E você vai ver ali, diz o texto de Isaías 37, que o rei, em cima da sua enfermidade, ele se debruça, e ele, em vez de fazer como Acasias, rejeitar a Deus, desprezar os valores de Deus, não, o texto diz que ele põe o seu rosto em terra, ele se debruça em cima da sua enfermidade, ele se quebranta, ele chora, ele ora a Deus. Veja que são comportamentos completamente diferentes. De um lado o rei Acasias desprezando a Deus, e do outro o rei Ezequias recorrendo no Senhor, a sua última instância. E no mesmo instante, quando o profeta Isaías está se retirando, Deus dá uma ordem, manda ele voltar ao rei e dar a ele mais uma oportunidade, mais 15 anos de vida. Um despreza e é punido, o outro abraça e recebe misericórdia. Nós estamos, irmãos, achando muitas vezes que as pessoas podem resolver as nossas questões. Nós estamos muitas vezes achando que circunstâncias podem resolver a nossa vida, que o dinheiro pode resolver. Olha, pastor, tudo que eu precisava agora é de uma quantia X, porque se eu tivesse esse dinheiro, a minha vida estaria resolvida. Achamos que essas coisas, elas poderão resolver as nossas questões, quando na verdade nós perdemos esse foco. Nós perdemos esse foco, que se Deus é o nosso Deus, nós não precisamos de absolutamente mais nada, porque o Senhor é suficiente para nós. Se você tem Deus na sua vida, você tem tudo aquilo que você precisa, porque Ele é o Deus da providência, porque Ele é o Deus dos recursos, porque Ele é o Deus que salva, porque Ele é o Deus que redime, porque Ele é o Deus que protege, porque Ele é o Deus que cuida de nós. Isaías 31, versículo 1 diz: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, ai daqueles que confiam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, que confiam em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, e nem buscam ao Senhor. Veja que Israel está confiando no Egito. Israel, ele confia na força do Egito, ele confia nos cavalos do Egito, ele confia no exército do Egito. Só que ele está esquecendo que o Senhor Deus foi quem os tirou da escravidão do Egito. E agora todas as suas disposições estão postas em confiar no Egito outra vez. Só que quando Deus os tirou do Egito, Deus estava ali dando uma lição histórica para aquele povo. Quando Deus tira o seu povo do Egito com um braço forte,
Deus está mostrando para o seu povo que não existe ninguém mais forte, que não existe ninguém mais poderoso, que não existe ninguém que pode salvar do que esse Deus tão maravilhoso, tão poderoso como o nosso Deus. Mas o povo sai desse aspecto da dependência de Deus e começa a confiar na força dos homens. Tantas vezes nós estamos confiando não em Deus, mas em nós mesmos. Tantas vezes nós estamos confiando não em Deus, mas em teorias. Tantas vezes a gente está confiando não em Deus, mas em pessoas. Confiando não em Deus, mas em influência. E a Bíblia está dizendo para nós nesta noite, irmãos, voltem a confiar em Deus. Voltem a confiar em Deus. Tenha o Senhor como suficiente para a sua vida. Você não precisa de mais nada. Se você tem Deus, você tem tudo. Isaías 31:3, ele prossegue e diz: pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, vai cair por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos serão juntamente consumidos. Que coisa extraordinária, irmãos. Que lição Acasias está trazendo para nós não seguirmos como exemplo. Vem a palavra de Deus para ele. Então o texto diz que ele chama aqui um capitão com 50 soldados e ele vai perseguir o profeta. Só que na Bíblia o profeta é símbolo da palavra de Deus. Se ele está perseguindo o profeta, ele está perseguindo a palavra de Deus. O profeta era o símbolo da palavra de Deus, era a boca de Deus falando para ele. E é interessante que quando nós perdemos esse senso de dependência de Deus, nós começamos a questionar a palavra de Deus, nós começamos a questionar os atributos de Deus, nós começamos a questionar as promessas de Deus. O que aconteceu aqui? Veja em 2 Reis 1:3. Mas o anjo do Senhor falou. E perceba que esse anjo do Senhor está em caixa alta. E se esse anjo do Senhor está em caixa alta, significa que é Jesus quem está aqui. Jesus está com o profeta. E o profeta disse no versículo 10, se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu. E por que ele diz isso, irmãos? Porque a palavra de Deus é fogo. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a pedra. Nada pode resistir à palavra de Deus. E nós precisamos de crer nesta palavra. Nós precisamos depender desta palavra. Nós precisamos nos refugiar nesta palavra. Nós precisamos viver a nossa vida com base nessa palavra. Buscar cada vez mais esse senso de dependência total de Deus. Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Sabedoria, inteligência, influência, dinheiro, ventos favoráveis, recursos humanos, todas essas coisas maravilhosas que o homem vive buscando a sua vida inteira. Muito cuidado, porque tudo isso pode levar o povo de Deus a achar que não depende mais de Deus. Eu tenho inteligência, eu tenho sabedoria, eu tenho dinheiro, eu tenho influência, eu tenho recursos humanos, eu tenho tudo. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque essas coisas podem nos fazer entender que nós não dependemos, que nós não precisamos mais de Deus. Deuteronômio 8, versículo 11 diz: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, não cumprindo os seus juízos e os seus estatutos que hoje ordeno. Muito cuidado para não acontecer que depois de terem comido e se fartado, depois de haveres edificado boas casas e morado nela,
quando se multiplicarem os seus gados e os seus rebanhos, quando aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo aquilo que você tem, muito cuidado, quando você for abastecido de tudo aquilo que é bom, muito cuidado para que não se eleve o teu coração, para que você não esqueça do Senhor teu Deus, porque foi Ele quem te tirou da escravidão, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, e que não havia água. Ele que fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal te fazer bem. Não diga, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço é que adquiriram essas riquezas. Antes, lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riquezas. É Ele quem te dá forças para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se você se esquecer do Senhor teu Deus, e andares seguindo outros deuses, e o servires, e o adorares, eu protesto hoje contra vós, vocês morrerão. Irmãos, que coisa maravilhosa. A palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus é límpida. Muitas vezes as bênçãos de Deus, muitas vezes tudo aquilo que Deus nos dá com abundância, com fartura, através da sua providência, pode fazer com que você troque o abençoador pelas bênçãos. Você vai buscando a Deus, vai servindo a Deus, vai pedindo a Deus, e Deus vai te abençoando, Deus vai te concedendo as coisas, e você vai adquirindo, e daqui a pouco você esquece de Deus. Troca o abençoador pelas bênçãos. Versículo 19 diz: se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e o servires e o adorares, eu protesto hoje contra vós, perecereis. Veja, irmãos, a mensagem que Elias está apresentando aqui em 2 Reis, no capítulo 1, e que Deus está nos falando nesta noite, é o seguinte: porventura não há Deus em Israel? Porventura não há Deus na sua vida? Será que nós vamos abandonar Deus para buscar recursos fora dele? Será que nós precisamos abandonar Deus para buscar as soluções, forças, fora da presença dEle? Esse texto é bastante claro, e ele termina de uma forma trágica, porque a palavra de Deus se cumpre. E diz, 2 Reis 1:17, assim pois morreu, segundo a palavra do Senhor que Elias falara. A palavra de Deus se cumpriu. A palavra de Deus se cumpre. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E a palavra de Deus vem para nós, para produzir quebrantamento em nós. A palavra de Deus vem para nós, para produzir humilhação em nós. A palavra de Deus vem para produzir transformação na nossa vida, e nós não podemos resistir a esta palavra. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. E eu quero encerrar lendo com você o texto de Provérbios 3. Abra comigo a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 3, a partir do versículo 5. A palavra de Deus diz assim, em Provérbios 3, versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não no teu próprio entendimento. Veja que Deus não está pedindo para você anular o seu conhecimento. Aliás, a Bíblia diz que nós temos que procurar compreender a vontade de Deus, e compreender é um ato cognitivo. O que ele está colocando aqui é que o coração está acima da razão.
O que ele está dizendo aqui é que se de todo o meu coração eu confiar em Deus, Deus vai me dar a sabedoria que eu preciso. Se todo o meu coração eu confiar em Deus, Ele vai me dar entendimento, Ele pode solucionar o meu problema. Veja no versículo seguinte, em Provérbios 3:6, vai dizer: reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Veja, o texto não diz que é para reconhecer Deus em alguns dos seus caminhos, mas é para reconhecê-lo em todos os teus caminhos, em todos os aspectos da sua vida, em todas as áreas da sua vida, em todos os projetos da tua vida, em todos os seus planos, em todos os seus pensamentos. Reconheça a Deus, dependa de Deus, busque a presença de Deus. Veja em Provérbios 3:7, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Versículo 8, será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Reconhece-o, reconhece-o. Reconhecer aqui não é somente ver a Deus, mas é depender dEle, é buscá-lo com inteireza de coração, como aquele que pode acompanhar qualquer que seja a área da sua vida, que nós talvez estejamos enfrentando lutas. Reconhece Deus. A última palavra que Acasias ouviu do profeta de Deus está em 2 Reis 1:16, na segunda parte. Será acaso, por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Se há Deus em Israel, por que nós vamos buscar recursos em outros lugares? Por que temos que buscar outros deuses? Por que, se nós temos um Deus, nós temos que gastar a nossa vida dependendo do que o outro diz? Se você serve ao Deus Todo-Poderoso, por que você tem que viver a sua vida dependendo do que o outro pensa? Se Deus é o Deus da nossa vida, se Deus é o Deus da nossa família, se Ele é o Deus da nossa igreja, se Ele é o Deus da nossa história, se Ele é o Deus da eternidade, por que desvalorizar os valores de Deus, os absolutos de Deus, buscando respostas e saídas em outros lugares? O apóstolo João, ele termina a sua primeira carta com as seguintes palavras, e eu chamo de advertências. No versículo 21, ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Meus amados irmãos, não permitam que os ídolos do mundo venham ocupar o lugar que só pertence a Deus na tua vida. Quem tem Deus tem tudo, e quem não tem Deus não tem nada. Amém? Eu quero orar pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. Eu vou pedir que você feche os seus olhos, que você curve a sua cabeça, que você nesse momento ponha a mão no teu coração. Vamos falar com Deus. Jesus está presente aqui nesse lugar. Pai bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado em cada etapa da nossa vida. Nós precisamos não somente confessar a Ti os nossos problemas e dificuldades, para receber de Ti o perdão dos nossos pecados, mas na Tua palavra, Tu revelaste, ó Pai, que Tu livras o Teu povo das angústias, mas o Teu povo torna a cair outra vez, e cai uma, e cai duas, e cai três, e cai 4 vezes, e o Senhor com todo amor, resolveste e atendeste, porque Tu és o Deus que ama, Tu és o Deus que está conosco. Tu sabes, Pai, como nós somos cheios de tribulações e de angústias,
Mas o tempo todo nós não estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco. Ajuda, Senhor, cada irmão e cada irmã que me ouve nesse momento. Alguns aqui neste santuário, outros em seus lares, outros em seus trabalhos, ainda outros talvez no leito de hospital. Ó Pai, ajuda, Senhor. Eu quero te pedir por cada um nesta noite, que quem sabe ouviu esta palavra porque acredita em Ti, gastou todo esses últimos minutos ouvindo esta mensagem porque confia na Tua palavra. Eu creio, Senhor, que Tu podes mudar a situação desse homem, desta mulher. Tudo Tu podes quando Tu queres. Tu podes mudar, seja lá qual for a angústia ou a tribulação que alguém esteja passando, Pai, porque Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és aquele que atende o pedido mais sincero, por mais humilde que seja. Tu és excelso, Tu és sublime, grande, poderoso, e o Senhor atenta para os humildes de coração que se curvam diante de Ti. Concede a Tua graça, concede a Tua bênção, resolve esse problema, edifica o Teu povo, glorifica o Teu nome, guarda o nosso coração, Pai, guarda o nosso coração. Ó Deus, que cada vez mais nós tenhamos o senso de dependência do Senhor, para que a nossa vida não seja uma descida ladeira, Senhor, mas que seja uma caminhada rumo à Tua glória. Ó Deus, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, para que possamos te amar cada vez mais e depender cada vez mais de Ti, sabendo, Pai, que em Tuas mãos está o suprimento que nós precisamos. Tu és o sustentador da nossa vida e de todas as coisas. Que a nossa dependência seja em Ti, Pai, que a nossa entrega seja aos Teus pés cada dia, que possamos dizer não ao mundo, não aos ídolos, e nos agarrar contigo, Senhor, e buscar na Tua presença o suprimento para a nossa vida, para a nossa alma e também da nossa família. Em tudo Te damos graças, tudo colocamos em Tuas mãos e Te louvamos por todas as coisas. Oramos em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.